Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, aonde o nosso autor e consumador da nossa fé nos ensina: vigiai e orai sem cessar, meditai na palavra que é viva e eficaz de dia e de noite. O princípio da sabedoria é o temor daquele que é o alicerce seguro, aonde o evangelho, aonde o construtor tem mais honra do que a própria casa, pois tudo é segundo o construtor, é o arquiteto do universo, aquele que antes mesmo das obras mais antigas foi gerado no seio do Pai a sabedoria pura, viva e eficaz, sem hipocrisia. Aquele é onde a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas e havia trevas na face do abismo, e ele disse: haja luz, e viu que a luz era boa e fez separação de luz das trevas, aonde pela mesma água houve uma porção de terra seca, da onde se formou o homem. Do pó viemos, para o pó voltaremos, quando a espada que divide o espírito da alma, aonde ninguém é capaz de deter o seu pneuma, o fôlego de vida. E aqueles que ainda está com esta oportunidade, sempre através do temor se alcança o princípio da sabedoria e se edifica sobre o alicerce seguro que é o Evangelho. Aonde é necessário alcançar um alimento sólido, o alimento dos adultos. Quando se nasce uma nova criança, como criança, aonde Jesus dizia a Nicodemos: é necessário nascer do Espírito e com fogo, o batismo do Espírito e com fogo. Nascer nova criatura, aonde se Nicodemos dizia: como posso eu, já sendo velho, entrar no ventre da minha mãe? Jesus estava falando em nascer novamente da água, da palavra. Através do sangue há expiação pela culpa dos pecados, e a palavra que alojada no interior, que desmiuça a dureza do coração causada pelo pecado. Nova criatura aonde se recebe o batismo de fogo, aonde o Espírito nos orienta em toda boa advertência para perseverarmos, exercitando a nossa fé e adicionando as suas virtudes à nossa fé. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o espírito de ousadia e não covardia, de poder, de equilíbrio, o amor verdadeiro. Aonde ele nos ensina que, uma vez que, como criança que nasce e deseja o leite puro espiritual, a sabedoria do alto sem hipocrisia, para consolidar a casa, para perseverar na boa obra, é necessário alcançar o discernimento, aonde esse discernimento são aqueles que alcançam, sai do leite puro espiritual para um alimento sólido, um alimento de adultos, porque aquele que está segundo um alimento, o leite puro espiritual, está na inconstância, e aqueles que alcançam o alimento sólido já não vivem segundo a inconstância, mas na perseverança, aonde se tem o discernimento e examina os espíritos e se discerne entre o bem e o mal. São aqueles que consolidam a casa, porque aqueles que estão segundo o alimento puro, o leite espiritual, estão sobre atitudes infantis, aonde não se persevera. Mas uma vez como adultos, já larga as atitudes infantis, não persevera como meninos, mas sim como adultos, aonde Paulo dizia: quando parei de discorrer como menino, larguei as atitudes infantis. E uma vez com o alimento sólido, nós perseveramos no discernimento. Odres novos em vinho novo, ambos se conservam, porque se derrama
o vinho novo em odres velhos, ele se rompe. A palavra diz que o vinho velho, ele estraga o discernimento. Não se alcança o discernir entre o bem e o mal. Por isso, muitos são os que retrocedem, porque estão sempre na inconstância e não têm o discernimento. A palavra diz que se o guerreiro não revestir da armadura do cristão e o inimigo vem e permite que roube a verdade, já não está segundo a verdade. E aquele que tem trevas e diz que é luz, segundo a verdade, acaba sendo pego como mentiroso, porque o Senhor discerne a intenção da mente e do coração. Ele não vê exteriormente como o homem vê. Por isso é necessário sempre alcançar um alimento sólido, daqueles que perseveram dia após dia, combatendo um bom combate, segundo a fé opera em nós, usando o escudo da fé, do qual se apaga todos os dados inflamáveis do maligno, capacete da salvação, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, cingindo os lombos com a verdade, a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, do qual perseveramos dia após dia, combatendo um bom combate, no espírito reto e inabalável, sem retroceder. E assim, até aqui nos sustentou o nosso Senhor. O amanhã ele acrescenta até mais do que pedimos, porque fiel e verdadeiro aquele que nos ensina, quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, até mais do que pedimos. Fiel e verdadeiro, chamado Filho do Homem, mas não a natureza humana, pois natureza divina, pois não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra suas promessas, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.